Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo. Hoje nós vamos falar sobre noções de porcentagem. Seguindo aquela nossa ideia do conceito de fração que nós vimos em aulas anteriores, a gente vai ver que a porcentagem nada mais é do que uma continuação desse conceito de fração. O símbolo de porcentagem é um símbolo tradicional que você vê em qualquer lugar. Este símbolo aqui tem uma representação universal e esta representação tem algumas indicações. Quando você vê este símbolo de porcentagem, você tem que traduzir para você a ideia de fração. Porcentagem é fração. Ora, porcentagem nada mais é do que eu peguei o meu inteiro, né? Lembra que a porcentagem é uma parte do inteiro, ela vai tirar alguma coisa do inteiro, porque a fração tira alguma coisa do inteiro. Se porcentagem é fração, então a porcentagem vai tirar uma parte do inteiro. Só que esse inteiro, em porcentagem, ele é um inteiro dividido em 100 partes iguais. Então você imagina aqui uma quantidade inteira e essa quantidade foi dividida em 100 partes iguais. Essas partes iguais vão determinar o quê? Aquele conceito que nós falamos anteriormente, vão determinar o denominador da sua fração. Lembra? O denominador indica quantas partes eu dividi o inteiro. Se eu divido o inteiro, no caso da porcentagem, em 100 partes iguais, significa que o denominador da minha fração será 100, tratando-se de porcentagem. Por exemplo, eu tenho aqui um inteiro que foi dividido em 100 partes. Se o inteiro foi dividido em 100 partes, eu já sei que a minha fração terá obrigatoriamente denominador 100. Se eu pego dessas 100 partes, apenas 3 partes. Então, das 100 partes do meu inteiro, eu peguei apenas 3 partes desse inteiro. Ora, se eu pego 3 partes de 100, eu tenho a fração 3 sobre 100, que a gente lê 3 centésimos. Daí surge a nomenclatura, o conceito percentual, o conceito de porcentagem. 3 sobre 100 pode ser representado pela simbologia de porcentagem 3%. Tá aqui, ó. 3 sobre 100, 3%. Vamos lembrar o conceito. 3 partes de 100 indica 3%. Por exemplo, 7%. Como é que eu transformaria 7% em fração? 7 partes de 100. 7 sobre 100. Ou 7 centésimos. 20%. 20 sobre 100. Ou seja, 20 partes de 100 ou 20 centésimos. Então, para resumir, quando eu olho a porcentagem, na mesma hora eu tenho que lembrar de fração. Por isso eu coloquei aqui, porcentagem é igual a fração. Porcentagem nada mais é do que o inteiro que foi dividido em 100 partes. Aí eu tenho que ver quantas partes eu vou pegar desse inteiro. Aqui, por exemplo, eu peguei 7 partes. Aqui, por exemplo, eu peguei 20 partes. Só que na prática, gente, a porcentagem ela não aparece sozinha. Por isso eu escrevi aqui, numa linguagem assim, simples, né? Porcentagem acompanhada. A porcentagem, para ter um sentido, ela tem que estar ligada, acompanhada a alguma coisa. Então, por exemplo, eu escrevo assim, 30% de R$150. 30% de R$150, eu sei que 30% na linguagem de fração é 30 sobre 100. Usando o conceito que a gente acabou de ver de fração. Olhou porcentagem, é uma fração sobre 100. 30% de 150, esse D aqui na matemática, sempre vai traduzir para você a ideia de multiplicação. Então, 30% de 150 é 30% vezes R$150. Não há necessidade, no momento da conta, de você colocar o vírgula 00. 30%, 30 sobre 100 vezes 150. Isso aqui causa algumas confusões, algumas conclusões erradas. Você só pode multiplicar, quando a gente está trabalhando com fração, elementos que estão na mesma linha. Quando você multiplica, no caso de frações,
você só pode multiplicar o 30 por 150. Você não pode fazer nenhum tipo de multiplicação cruzada. Entenda isso. Quando você multiplica frações, você multiplica na mesma linha. Então, 30 vezes 150, que vai dar, vamos até exemplificar aqui, deixar bem claro, 30 vezes 150, e embaixo só tem o próprio denominador 100. Então, eu tenho 30 vezes 150, que dá 4.500, sobre 100. Como nós vimos em aulas anteriores, a fração nada mais é do que uma divisão. Lembra? Nós chamamos isso aqui, em aulas anteriores, de fração aparente. Porque, na verdade, o que eu tenho aqui é 4.500 dividido por 100, que vai dar exatamente o quê? 45. Então, 30% de R$150, resposta, R$45. Então, perceba o seguinte, porcentagem acompanhada de dinheiro. 30% de R$150, R$150 é o meu inteiro. Vai representar, na verdade, R$45. Agora, vamos lembrar o seguinte. Se eu estou trabalhando com um inteiro dividido em 100 partes, a porcentagem ela tem como a sua totalização o que a gente chama do conceito de 100%. 100% é o meu todo. Por exemplo, se eu falo 7%, são 7 partes do inteiro. Se eu falo 3 partes do inteiro, se o inteiro foi dividido em 100 partes, se eu pego 3 partes, 97 partes eu deixei de pegar. Então, para completar o meu inteiro de 3%, faltariam quantas partes? 97 partes. Então, o complemento para a nossa taxa percentual total de 100%, o complemento de 3% seria o quê? 97%. Se eu quisesse o complemento, por exemplo, de 20%, se eu pego 20 partes de 100, se eu peguei 20 partes, faltam quantas partes? 80 partes. Então, o complemento de 20% seria o quê? 80%. Quando eu falo complemento, é aquilo que falta para totalizar o meu inteiro de 100. Quando eu falo em 7%, o complemento de 7%, o que falta para 100%, seria 93%. Por que eu estou fazendo questão de mostrar para você a questão do complemento? Porque na porcentagem você tem alguns problemas que trabalham com o percentual dado e com o percentual a ser complementado. Por exemplo, 30% de 150. Se eu gasto, por exemplo, 30% de R$150, qual é o complemento de 30%? Lembrando que o inteiro é 100%. O complemento de 30% seria 70%. Se eu gasto 30% de 150, o que falta para eu gastar representa 70%. A gente vai ver agora uma aplicação melhor desse conceito percentual, mais contextualizado, num problema que caiu no Enem de 2014. Então, como a gente viu na questão, a ponte suporta no máximo 12 toneladas. São 3 pontos que sustentam a ponte, sendo que ele disse que o ponto central pega 60% dessa carga. Então vamos ver aquele conceito de porcentagem. Se o ponto central ele pega 60% da carga, ele pega 60 partes, vamos lembrar, de um total de quanto? 100. Ora, se eu tenho 60 partes de um total de 100, quantas partes sobraram? 40. Então sobraram de 60 partes de um total de 100, 40 partes. Ele disse que essas 40 partes são distribuídas igualmente. Então, eu tenho 20 partes para o lado esquerdo e tenho 20 partes para o lado direito. 20 centésimos, né? 20 sobre 100, 20% para uma sustentação, 20% para outra sustentação. É aquele conceito do complemento da porcentagem que totaliza 100%. Se eu tenho 60% no meio, faltam 40%. 20% para cada lado. Então, ele quer saber como fica essa carga máxima de 12 toneladas distribuída para o primeiro ponto, para o segundo ponto, para o terceiro ponto. Eu vou
começar calculando o percentual maior, porque os outros dois são iguais. Então, eu calculo 60% de 12 toneladas. 60% é 60 sobre 100, vezes, lembrando que o D é vezes, 12. Fazendo a multiplicação na mesma linha, 60 vezes 12, 720, está aqui, dividido por 100. Para dividir, eu posso simplesmente cortar os zeros, né? 72 dividido por 10, que dá 7,2 toneladas. Então, repara, 7,2 toneladas estão na parte central, ok? 7,2 toneladas, mas o total representa o quê? 12 toneladas. Então, 12 para 7,2 toneladas, faltam 4,8 toneladas para ser distribuído nas outras duas. Então, 12 toneladas menos o central, 7,2 toneladas, faltam 4,8 toneladas. Se eu vou dividir em duas sustentações, eu posso dividir por 2. Então, vão ficar 2,4 toneladas para cada ponto de sustentação da extremidade. Então, o primeiro ponto, 2,4 toneladas. O segundo ponto, 7,2 toneladas. E o último ponto também, 2,4 toneladas. Você vai observar na sua questão que essa sequência 2,4, 7,2 e 2,4 está na letra C. Então, portanto, a resposta dessa questão é a letra C. Então, porcentagem é fração onde o meu inteiro está dividido em 100 partes. Ok, pessoal? Esta sequência percentual que a gente acabou de trabalhar aqui é uma sequência que fecha o nosso primeiro conceito, que é o conceito da ideia de fração aplicada a porcentagem, número misto, fração aparente e as frações equivalentes. Tudo bem? Eu sou o professor Leonardo. Um abraço, até a próxima.